sabia que esse tanto de mulher que você se compara nem sempre tá feliz com o que tem? Mas antes da gente entrar na temática, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, caso você ainda não esteja inscrita, e curtir esse vídeo, para eu saber que você gosta de conteúdos como esse, e para continuar acompanhando os próximos vídeos que a gente vai produzir. Mas vamos lá. Hoje em dia, tá sendo muito comum, na era das redes sociais, das telas, a gente rolar ali o feed, aí começa a ver, eu queria uma barriga igual a essa, eu queria um braço desse, eu queria uma coxa dessa. E a gente começa a se achar menos, a gente começa a se achar inferior, achar que não é suficiente, que o corpo do outro é sempre melhor, que você não tá atingindo um padrão, que você não tá bonita, que desse jeito você não vai ser aceita, amada, aprovada, que você não vai alcançar a plenitude. E aí você começa a se sentir mal, você começa a se sentir inferior, infeliz com o que tem, começa a deixar de se gostar muitas vezes, porque você não está como deveria estar dentro da sua mente e do seu coração. Só que, por outro lado, aquela outra pessoa lá, que de repente tem o corpo que você tanto sonha, também não tá satisfeita. Também não tá satisfeita com o que tem. Às vezes ela tá até com um corpo legal, mas tá com outros problemas em outras questões da vida, em relacionamento, nas finanças, na profissão, no ambiente familiar, dentro de si, na sua autoimagem, ou com o próprio corpo, que você acha e vê perfeito, ela vê defeitos, ela vê problema. Eu não quero focar aqui no outro, porque na verdade o objetivo é olhar para você, para sua evolução, para o que Deus quer falar na sua vida hoje. Só que a gente precisa trazer isso para cá, trazer isso à tona, porque a gente tem vivido muito em prol dessa comparação, de se colocar nesse lugar, de sentirmos que somos menos baseados na referência que o outro nos dá. Só que essa própria referência muitas vezes é distorcida e nem essa pessoa que nos referencia necessariamente ela tá feliz com o que tem. Outro dia mesmo, eu vi uma menina de 20 e poucos anos falando que tinha feito várias cirurgias plásticas no corpo, no rosto, porque ela não gostava de si mesma, ela não gostava do corpo. Se você olhar, talvez ela fosse até uma referência pra você, porque era bonita, porque tinha um rosto bonito, o corpo bonito, mas ela, em si mesma, não gostava do que estava vendo. Porque, na verdade, isso reflete o que está dentro de nós. Isso reflete como a gente se vê, o valor que a gente se dá. E eu falo isso com uma certa autoridade, porque na minha infância, eu não tive uma figura de um pai. Eu cresci criada por mãe e avó. E à medida que eu fui crescendo, eu fui crescendo insegura, achando que eu precisava de um corpo bonito para ser amada, para ser aprovada, para ter um relacionamento, para não ficar sozinha. E ali foi nascendo em mim uma necessidade de ter um corpo perfeito, de ganhar volume, de ter um corpão. E aí fui atrás de um corpão. Quando eu ganhei volume, a barriga era grande, e aí eu queria perder gordura na barriga. Nada nunca era bom o suficiente, porque na verdade eu nem sabia quem eu era. Eu tava medindo o meu valor baseado no que as pessoas diziam, nos elogios que eu ouvia, em quem gostava de mim, mas eu, de fato, não sabia se eu tinha valor ou não. Então o problema estava dentro de mim. Você de repente podia olhar pro meu corpo e falar, nossa, que corpo perfeito, nossa, quero um corpo assim, quero uma perna dessa forma. Mas eu, que não via valor em mim, nada nunca era bom o suficiente. E nessa era de redes sociais, como eu falei no início, a gente tá vivendo esse mundo de comparação. E quando a gente se propõe a atrelar o nosso valor ao que o outro nos diz, ao que o outro nos dá, a gente se condena ao fracasso, a se sentir inferior sempre, a se sentir mal sempre. Eu tenho uma paciente mesmo, ela tem uma vida pública, né? Ela é influencer e tudo mais, tem bastante. Teve uma fase que ela tava mais cheinha, e aí ela ouvia comentários como, você tá uma bola, precisa emagrecer. Terrível. Aí, por outro lado, ela emagreceu, passou pelo processo, já tava com o abdômen definidinho, tudo marcadinho. Aí, o que ela passou a ouvir? Você tá magra demais, emagreceu muito, tá só o osso. Então, perceba que a gente nunca vai agradar completamente o outro. A gente nunca vai ser suficientemente bom. Então, quando a gente se coloca nesse movimento de atrelar o nosso valor a opinião alheia ao que o outro nos traz, a gente vai fracassar, a gente vai sempre se sentir mal. O nosso valor precisa
tá atrelada a quem a gente é em Deus. E só Ele pode revelar a nossa identidade. Só Ele pode fazer a gente enxergar quem a gente realmente é e o valor que a gente tem. Deus falou algo comigo enquanto eu tava tomando banho, e por isso eu criei esse vídeo, por isso eu tô falando aqui com você. Ele colocou um versículo no meu coração, eu queria compartilhar aqui contigo, porque ele vai fazer muito sentido dentro dessa temática que a gente tá falando, que tá em Salmos 127:1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então perceba que Deus, ele precisa estar no centro das nossas vidas. Quando o Davi, ele tá falando aqui de construção, ele não tá falando da casa que você vai construir, do apartamento que tá em obra. Ele tá falando da sua vida. Ele tá falando das áreas da sua vida, seja ela financeira, profissional, sentimental e da área estética. Tudo que você vai construir, o Senhor precisa fazer parte desse processo. É por isso que eu comecei falando, né, das muitas mulheres que a gente se compara, mas que nem sequer estão felizes com o que tem, porque se o Senhor não estiver no processo de construção, você pode achar que é o corpo mais maravilhoso do mundo. Ela pode ser sua maior referência na vida, mas ela não vai estar feliz porque ela não vai ser completa. A gente não consegue se sentir completa sem a presença de Deus. A gente foi formado em corpo, mente e espírito. O espírito foi colocado para ser conectado com os céus. Se o nosso espírito não está fortalecido, vai existir algum vazio. Se o Senhor não construir a sua casa, você pode dedicar tempo, dinheiro, o que quer que seja em prol de um corpo perfeito. Você pode fazer cirurgias, tomar medicamentos, tomar suplementos, fazer o que for, nada nunca será suficiente, porque Ele precisa construir, Ele precisa te preencher. Quando você olha para o espelho e sabe bem quem você é isso que vai mostrar o seu valor, é isso que vai fazer com que você se sinta amada, aceita, aprovada. Essa construção que vem da parte dos céus, que vem da parte de Deus. É Ele construir o teu alicerce. Se você está se alimentando bem, se você está treinando, você está fazendo isso para glorificar o Senhor. Você está fazendo isso para cuidar de um corpo que Ele te entregou. Você não está fazendo isso para ser como alguém, para receber likes, para ser aprovada, aceita, amada pelo outro, pela internet. Por quem tá te vendo, tá curtindo suas fotos. Quando você já sabe disso, quando você já sabe que você tem valor, quando você já sabe que você é amada, você não precisa conquistar isso no outro. Consequentemente, o que acontece? Você faz tudo de uma forma mais leve. Você faz tudo por amor e não por punição. Você não tá querendo fazer uma dieta restritiva para punir o fato de você estar com o corpo fora do padrão. Você está fazendo para se cuidar, você está fazendo porque existe um propósito de Deus na sua vida, um propósito grandioso e você quer vivê-lo, então você precisa de um corpo saudável para isso. Você está fazendo isso porque você está honrando o sacrifício de Cristo na cruz e está cuidando do corpo que Ele te entregou. Você está fazendo isso porque você enxerga seu valor, porque você não está esperando que ninguém te aprove, você já sabe quem você é nele. E por saber quem você é, você tá se cuidando, você tá se amando. Então os resultados do seu corpo, ele vem como reflexo de um amor que você se entrega, por um amor que você já recebeu da parte de Deus. Então lembre-se disso, guarda esse texto no teu coração. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham. Os que estão na construção, será inútil trabalhar na construção. Então, não é que eu queira trazer julgamento para as pessoas que estão lá com corpos perfeitos, lindos, maravilhosos. Mas se elas não tiverem Deus, de nada vale um abdômen trincado e uma alma vazia. De nada vale um percentual de gordura baixo e emoções destruídas e corações destruídos. E uma mente bagunçada, porque não tem paz, nada nunca é suficiente. Você vai ver diversas famosas que aparentemente geram admiração por parte de várias pessoas, mas que não encontram satisfação, que não estão felizes, ou que são tão expostas e sujeitas às críticas do mundo, que não encontram satisfação, que ficam se cobrando o tempo todo, e tudo é tão pesado, porque Deus não está na construção. Se Deus constrói o teu alicerce, se o teu corpo, que é saudável, bonito, magro, o que quer que seja, é construído com base no alicerce de saber quem você é e de se cuidar, você não está nem aí para o que vem de fora, porque você sabe onde está firmada.
você sabe de quem você é filha, você sabe quem cuida de você. Então, eu contei um pouco da minha história, né, de ter vivido esse cenário de insatisfação. E hoje, se eu alcancei um corpo que me agrada, se eu olho pro espelho e me sinto feliz com o que eu vejo, é justamente porque eu passei a me cuidar baseada no fato de eu saber quem eu sou e me amar. Quando Deus me revelou minha identidade, me mostrou que eu sou filha de um pai que me ama, eu entendi, eu não preciso mais buscar aprovação no mundo. Eu não preciso mais buscar o amor no mundo, porque eu já tenho esse amor. Então, se eu sou amada, se eu sou aceita, se ele me ama, se ele gosta de mim, se ele tá comigo, se ele viu valor em mim, se ele me entregou um propósito, então sim, eu também me amo. Então sim, eu vou me cuidar, eu vou entregar o melhor pro meu corpo. E aí, meu maior nível de satisfação corporal, fruto dos meus hábitos, frutos de algo leve, de algo sem cobrança, sem comparação. E Deus tem trabalhado em mim de diversas maneiras, tem melhorado muitas coisas, corrigido muitas coisas. Mas se tem algo que eu não preciso me preocupar hoje é de comparar o meu corpo, porque Deus me tratou, me curou em essência. Então é isso que eu quero, que você foque hoje, que você trabalhe dentro do seu coração. De nada adianta os corpos perfeitos que você se compara se eles não são construídos em Deus. Assim como o seu corpo. De nada adianta você fazer o que for se você não colocar Deus no meio disso tudo para te preencher, para te curar, para te tratar. Porque ainda que você alcance o melhor percentual de gordura, o corpo dos seus sonhos, se Deus não te preencher ali dentro da sua alma, você ainda vai se sentir vazia. Você vai querer buscar comida, você vai querer buscar no mundo algum tipo de aprovação, porque isso ainda não está firmado dentro de você. Então coloque Deus no alicerce da sua vida para construir seu corpo, para firmar sua identidade, para cuidar da sua saúde, para cuidar das áreas da sua vida. Porque quando você coloca Deus como construtor da casa, aí sim é útil trabalhar, é útil fazer o que for, é útil cuidar do corpo, é útil cuidar do seu trabalho, é útil cuidar da sua família, porque Deus já é a base de tudo. Guarda isso no teu coração. Leva para sua vida. Aproveita e curta aqui esse vídeo se fez sentido para você. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e fique inscrita no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse que vão acontecer por aqui. Um grande beijo.